segunda aula de história de hoje, nós temos duas, né? Na segunda, ela vai falar também um pouquinho da história. Nós já falamos da história dos índios, agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra história, da Inconfidência Mineira. O que foi a Inconfidência Mineira? Foi um movimento que nós tivemos no Brasil, né? Depois os portugueses chegaram, ficaram aqui, então eles queriam libertar o Brasil de Portugal. Então houve esse movimento, né, da Inconfidência Mineira, que aconteceu aqui em Minas Gerais. Por que se chama Inconfidência? Porque um dos amigos lá que estavam lutando pela liberdade, ele traiu, fez igual Judas fez com Jesus. Judas não traiu Jesus? Um desses amigos também traiu o grupo, né, e foi lá e contou para o governador que eles estavam armando um movimento para poder libertar o Brasil. Isso aconteceu quando? No ano de 1789. Qual cidade? Vila Rica. Hoje a gente chama essa cidade de Ouro Preto, né? Foi onde aconteceu. Então, quarta-feira é feriado, né? É um feriado nacional. Por quê? É o dia do Tiradentes. Por que temos esse nome Tiradentes? Tiradentes vem da palavra dentista, porque o líder chamado Joaquim José da Silva Xavier, olha aqui o nome dele, ele era um dentista. Então, eles deram o nome, né, dessa data, dia de Tiradentes, porque ele era dentista, dentista tira dentes, certo? Então, o nome do movimento, né, do desejo de liberdade do povo brasileiro era a Inconfidência Mineira, porque eles estavam lutando para tirar o Brasil da cobrança dos altos impostos, né, que eram cobrados. Tudo que a gente compra hoje em dia, uma roupa, um móvel para nossa casa, alimentação, tudo nós pagamos impostos. É um dinheiro que a gente paga para o governo. Naquela época, os impostos eram muito altos, né, essas cobranças eram muito altas. Então, qual foi o objetivo deles? Libertar o Brasil das cobranças de impostos feitas por Portugal. Qual que foi o nome do dia da cobrança? Dia da derrama, né? Dia da derrama era o dia que o governo mandava cobrar. Então, qual foi o dia que eles escolheram para fazer esse movimento? No dia da cobrança. Por que esse movimento fracassou? Não foi para frente? Não aconteceu? Porque um dos inconfidentes, um dos traidores, chamado Joaquim Silvério dos Reis, denunciou os planos às autoridades portuguesas de Minas Gerais, né? O que aconteceu com o líder? Ele foi condenado à morte. Tiradentes foi condenado à morte. Quando que ele foi condenado à morte? Tiradentes foi julgado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, lá no Largo da Lampadosa, na cidade do Rio de Janeiro. Vocês sabiam que eles pegaram o corpo dele, esquartejaram, né? Dividiram o corpo dele em várias partes e colocou uma parte do corpo dele em vários lugares para mostrar que quem mandava no Brasil era o governador de Portugal, né? Então, olha só como as coisas eram. Agora, marque a resposta certa. Foi o primeiro movimento com ideais de liberdade. Qual foi o primeiro movimento com ideais de liberdade? A Revolta Farroupilha foi uma revolta também, buscando liberdade, mas não foi a primeira. A Guerra do Paraguai? Também não, né? Foi a Inconfidência Mineira. Este movimento deveria estourar em que dia? No dia da Páscoa, dia da Bandeira ou no dia da derrama? Lá no texto fala, né? No dia da derrama seria feita a cobrança de quê? Dos impostos, dos aluguéis ou das prestações atrasadas? 4. Eram pessoas ricas que queriam ficar livres das cobranças portuguesas. Quem que eram essas pessoas ricas que queriam ficar livres das cobranças portuguesas? Os inconfidentes, os invasores, os governadores? Os inconfidentes, né? O movimento fracassou e seu líder foi preso, morto, esquartejado ou condenado à prisão perpétua, nunca mais sair da prisão. Então, vocês vão marcar aí de acordo com a informação. Uma coisa que a gente, né, deve lembrar, fala ali que essas pessoas eram ricas. Eram pessoas, né, naquela época bem sucedidas.
Eram dentistas, eram poetas, eram escritores, eram pessoas que estavam vendo que o Brasil estava sendo explorado, mais uma vez, né? No início da colonização, levaram o nosso pau-brasil, aí depois nas Minas Gerais. Por que o nosso estado chama Minas Gerais? Por causa das riquezas, né, que nós temos, das pedras preciosas, do ouro. Então, eles cobravam demais do povo que estava trabalhando aqui, né, do povo mineiro, e levavam isso tudo para Portugal. Então, essa revolta surgiu por isso. E esse líder da Inconfidência, que é o Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes, por isso, quarta-feira, nós comemoramos o feriado aí, né, do dia 21 de abril, certo?